como receberam a mensagem que a gente vai ver um pouco do livro de Yoná hoje, já que está chegando em Yom Kippur, acho que tem a ver. Tem um costume de ler o livro de Yoná depois de Minchá. Geralmente tem a Haftarah, que é lida depois da Tefilá, depois de Kriyat Torá tem a Haftarah. A Torá foi um decreto dos Chachamim, que teve uma época que era proibido ler na Torá. Então, já que proibiram ler na Torá completamente, eles colocaram leituras curtas de Neviim, da parte dos profetas, que alguma coisinha tem a ver com a Parashá da semana. Então, para não esquecer completamente o que tinha na Parashá, colocaram algum profeta, algum Navi que falou de alguma coisa parecida. Não necessariamente o mesmo assunto, mas em algum ponto tem a ver com algum ponto que tinha na Parashá. E em Yom Kippur a gente lê a Haftarah de Yoná, que ela não tem necessariamente a ver com o que está acontecendo em Yom Kippur. Tudo mais, gente? Mas... Porque a gente lê a Haftarah de Yoná e Yom Kippur? Já o Beit Yosef escreve que a história de Yoná, que a gente vai ver hoje, ela mostra a força, a capacidade da Teshuvah. Mostra o quão forte pode ser a Teshuvah, o que a Teshuvah tem capacidade de fazer e de transformar no mundo. Então a gente está rezando em Yom Kippur, né? A gente vai tentar entender um pouquinho melhor hoje, porque é justamente a história de Yoná. Tem vários Nevim, todos os Nevim falam sobre Teshuvah, sobre melhorar o comportamento. Essa é a função do Navi. Certo? Os Nevim, eles não falavam sobre o que vai ser no futuro, basicamente eles falavam o que está acontecendo no presente, o que tem que melhorar para evitar um futuro pior. Então todos os Nevim falam sobre Teshuvah, sobre consertar, sobre se melhorar. Então porque é justamente a história de Yoná. O que ela tem de especial, o que ela tem de diferente de outras histórias do Tanakh? Porque justamente essa. É logo antes de Neilá, logo antes da Tefilá principal de Yom Kippur, é uma Tefilá especial de Neilá que só existe em Yom Kippur. Logo antes da Tefilá, a gente já está acabando o dia, a gente faz a chamada de Maftir Yoná, que é a história de Yoná, porque é justamente essa história. O que ela tem de especial? Vamos tentar entender hoje um pouquinho melhor. Certo? Então, para entender isso, vamos primeiro contar a história. Vou contar a história basicamente, simples, o que está nos psukim, para relembrar, trazer. A Torá às vezes é um pouco mais, ela não traz muito a história. Ela conta a história bem simples, é só o principal, mas Chachamim, nos Midrashim, eles dão um pouquinho mais de cor, um pouco mais de vida, eles contam algumas coisinhas a mais, que eu vou tentar completar com a história que tem no Tanakh, a história que a gente conhece, para entender um pouquinho melhor o que aconteceu. Depois a gente vai ver o que a gente pode aprender da história de Yoná. Certo? Tá bom, então vamos começar. Deixa eu só pegar aqui a história para acompanhar. História de Yoná. Agora, quem é Yoná? Yoná, ele é chamado Yoná ben Amittai, ele aparece só em mais um lugar do Tanakh. Ele não é um Navi que aparece muitas vezes. Ele aparece só em mais um lugar. Ele morava em Gat Hefer, é um lugar no norte de Israel. Depois, no fim, a gente vai ver exatamente quem é ele. Tem uma história que não está escrito que é com ele, mas que a Gemara conta que foi com ele, uma história entre ele e Eliyahu Navi, que tem importância aqui para entender melhor o que está acontecendo. Mas isso a gente vai deixar para o fim. Então a Torá conta, o Tanakh conta que Hashem apareceu para Yoná, fala: Yoná, eu preciso que você vá agora até Ninvé. Ninvé era uma cidade em Ashur. Ashur é a Síria. É um país que ficava nordeste de Israel. Um país que muitas vezes tiveram guerras junto contra Israel. E Hashem fala para ele: olha, eu quero que você vá para essa cidade chamada Ninvé. A situação dele está horrível, o comportamento dele está péssimo. Eu preciso que você vá lá e faça com que eles façam teshuvah. Fala para eles que se eles não fizerem teshuvah, a cidade vai ser destruída. Igual Sodom e Amorá foram destruídas, assim também vai ser Nínive. Então você vai lá agora, fala com eles para eles melhorarem, para eles consertarem o que eles estão fazendo de errado, senão a cidade vai ser completamente destruída. E Yoná não quer. Yoná, ele não quer fazer essa nevoada, ele não quer cumprir isso, por isso ele decide fugir de Deus. Agora, como você foge de Deus? O que você faz? Para onde você vai? Então, exatamente, não tem como fugir. Como você sai de Deus, como você foge dele? O Tanakh conta que ele fugiu para Tarshish. Tarshish é uma cidade, não é uma cidade que talvez é na África, tem alguns mefarshim onde é exatamente, mas ele estava fugindo de Deus em que sentido? Ele tinha aqui uma profecia que ele tinha que falar. Essa profecia, quando um Navi recebia uma profecia, a gente não sabe direito o que é isso, mas é que ele não conseguia se segurar, ele tinha que falar a profecia. Ele não conseguia não falar isso. Irmiyahu, um dos profetas, ele fala muito sobre a destruição do Beit HaMikdash. Então tem Chokrim que falam que Irmiyahu era contra o Beit HaMikdash, que todas as profecias dele são que o Beit HaMikdash vai ser destruído e tal. A gente sabe que não, a gente sabe que ele queria o Beit HaMikdash, mas na situação de Am Israel. Às vezes podia ser em 20, 30 anos, às vezes podia ser muito tempo. Não era na hora. Tinha que dar tempo para... Dava muito tempo para reconstruir, para consertar. Às vezes é muito tempo antes.
Então, Irmial, ele fala, tem muitas profecias dele da destruição do Beit HaMikdash, que a Israel vai sair para Galut. Ele foi justamente o último profeta antes do povo ser mandado embora. E ele fala que ele tenta se segurar, ele não quer falar a profecia, porque ele sabe que se ele falar, isso vai acabar acontecendo. Ele tenta segurar, mas ele não consegue. Ele não consegue não falar, ele fala que fica como um fogo dentro do coração dele, querendo sair, ele precisa falar, ele não consegue segurar, essa profecia sai, querendo ou não. Então o que Yoná faz? Fala o Tanakh que Yoná ele sai de Eretz Israel. Por que ele sai de Eretz Israel? Porque a Gemara diz, assim, o Kuzari traz, que a profecia só acontece em Eretz Israel. No momento em que você sai de Israel, a profecia não acontece mais. Porque o Midrash conta que quando Hashem criou o mundo, ele separou o mundo em 70 povos, 70 nações. Não exatamente povos, não Inglaterra, França, 70 povos, 70 famílias, que deles vão sair outros povos, vão sair outras nações, e ele colocou um anjo responsável por cada um desses povos. E sobre a Israel, ele próprio é o responsável. A ligação do Yehudi com a Kadosh Baruch Hu, ela é direta. A ligação dos outros povos, se eles querem chegar a Deus, eles têm que passar pelo anjo que é o responsável por eles, e aí eles chegam a Kadosh Baruch Hu. E não só os povos são separados, assim também as terras. As terras onde essas nações se encontram, também cada uma delas tem um anjo que é responsável por esse lugar. A profecia só acontece se ela for verbalizada? Se ele não falar, não vai acontecer. Possivelmente, se ele não falar, algum outro navio vai ter que falar. Então, a função é falar. A função dele é falar. A palavra navi vem de Niv Sfataim, que é o próprio falar. Essa é a função deles. Tinham escolas de Nevim, provavelmente tinha aula de oratória, porque eles tinham que falar bem, tinham que convencer o povo a consertar o que eles estão errando, estão pecando. Então, falar era a função deles, esse era o trabalho deles. Ele não queria. Lendo nos Psukim, a gente vê que Yoná aqui ele quase não fala. Sempre que vem perguntar para ele o que está acontecendo, cadê você, porque se não reza ele fica quieto, ele dorme, já vamos chegar lá. Mas ele não fala nada, e a profecia que ele vai falar em Ninvé é a menor profecia do Tanakh. Uma profecia de 4, 5 palavras. Ele tenta falar o mínimo possível, ele não quer falar, ele não quer seguir essa profecia, ele não quer ser o responsável pelo que vai acontecer. Por Ninvé, porque exatamente ele vai explicar só no fim do Sefer. Agora, quando ele sai de Eretz Israel, o Tanakh fala que Yavó Am Israel, que vem Am Israel, que está sobre o meu... Eu sou responsável por eles, a Kadosh Baruch Hu, e não um dos anjos, e vão ficar em Eretz Israel, que eu sou responsável pela terra. Eretz Asher Enei Hashem Elokei Chabá. É uma terra que a Kadosh Baruch Hu está cuidando dela, ele próprio. As outras terras tem Malachim, tem anjos que são responsáveis pelo que acontece. Em Eretz Israel e para Am Israel é a Kadosh Baruch Hu diretamente. Então falei, eu vou sair de Eretz Israel, porque lá não tem profecia. A profecia vem diretamente de Kadosh Baruch Hu. Lá tem anjos, os anjos são responsáveis pelo que está acontecendo. Obviamente eles não podem decidir contra o que Hashem espera deles, mas tem aqui um meio caminho, um meio termo. É difícil entender isso porque a gente nunca foi profeta ainda, mas tem alguma coisa um pouquinho menos pura em Eretz Israel, em Chutz La'aretz, que faz com que a profecia não aconteça. Sim, tem o Gra, o Gaon de Vilna, tem um livro que ele escreveu um livro, Sifra de Tzniuta, que um dos alunos dele escreve na Akdamá do livro que veio um anjo para o Gra morava em Vilna, na Europa, veio um anjo para ele e falou para ele, eu quero te ensinar a Torá, especial. O Gra era alguém muito especial, alguém muito elevado, falou, quero te ensinar a Torá. E o Gra falou que não, que ele não quer ouvir do anjo. Ele não quer receber a Torá do anjo, ele quer estudar sozinho. 2 motivos. Um, que ele quer estudar sozinho, ele quer ser ele próprio ser merecedor do que ele alcançou, e não receber isso de alguém, ele quer se esforçar. E o outro, ele fala que mesmo que o anjo falar para ele, já que ele está fora de Israel, o que o anjo falar não é 100% certo. Assim falou o Gra. O que ele vem falar não é completamente puro, porque aqui a gente está em Chutz La'aretz, só em Israel a nevoá, a profecia, o que vem de cima é claro, é 100% certo, então eu prefiro não ouvir. Então Yoná, ele tenta fugir disso, ele fala, eu não quero saber da nevoá, eu não quero falar, eu vou fugir e ir para Chutz La'aretz. Agora, parece simples, ele está fugindo, mas a verdade é que um profeta, tinha escolas de profetas, então ele passou a vida inteira estudando para ser profeta, para ter a profecia. Ele alcançar a profecia e largar a mão disso, falar, eu não quero, eu vou embora, quer dizer, tudo que ele estudou, viveu, se esforçou por 50, 60 anos para conseguir, ele jogou tudo fora porque ele realmente não queria. O que ele tinha contra, o que ele não gostava da profecia, a gente já vai ver. Difícil entender que ele tinha contra a profecia. Se Deus te falou uma coisa, você faz, você não gosta muito, não aceita. O quê? É grave, é uma proibição, a Koveshet Nevuot, alguém que
a Torá chama isso de Kovesh et Nevoato. Como fala isso? Ele conquista a nevoa, quer dizer, a nevoa quer sair, ele segura ela dentro, isso daqui ele Hayav Mitav de Shamayim. Quer dizer, dos céus, não é o Beidin, mas... Não, hoje em dia a gente não tem a profecia ainda. A profecia ainda não tem. O nível baixo a gente está esperando a profecia voltar a aparecer, não chegamos lá ainda. No futuro vai ter, não sei como vai ser a escola de profetas, mas tinha muito na época. Quando o Mashiach chegar, talvez um pouco antes, mas pode levar um tempo, pode ser que não, depende da gente. No máximo até o ano 6.000, realmente, a gente está em 5.779, então no máximo até 6.000, mas pode ser que antes. A gente não sabe exatamente quando, se a gente se esforçar, pode ser quanto antes. Vai ser outro estilo de vida, vai ser difícil acompanhar. Bom, mas quando chegar a gente vê. E aí, Yoná ele foge, realmente ele tenta sair de Israel, e aí ele vai até Yafo, onde tem um porto, hoje em dia tem um porto lá, tinha um porto, ele aluga o barco inteiro para ir embora, ele não quer nem esperar juntar gente. Geralmente você espera chegar um monte de gente, juntar pessoas para o barco, para cada um pagar sua passagem e seguir em frente, mas ele paga o barco inteiro. Ele fugiu sozinho. Se ele tinha esposa e filhos, não conta aqui, mas ele deixou eles aqui e fugiu sozinho porque não tinha tempo, não dava para preparar coisas. Então ele chega lá, ele aluga o barco inteiro, ele quer ir embora logo, para ir rápido, ele sabe que pode ser que vai acontecer alguma coisa quando ele entrar no barco, ele sabe que ele não está fugindo de Deus exatamente, está fugindo da profecia, então ele quer quanto menos gente possível, então paga o barco inteiro e não leva ninguém com ele, só os marinheiros, os trabalhadores do barco. E aí, quando eles começam a viajar de barco, de repente aparece uma tempestade enorme, o barco vai de um lado para o outro, e tá bom, uma tempestade, não tem nada demais. O problema é que o Midrash conta que os barcos em volta, o mar em volta estava tudo calmo, tranquilo. Você olhava um barco lá no fundo, ele estava viajando tranquilo, a tempestade era só no barco de Yoná. E aí os malachim podem ser com het, na verdade, não com Rav, são os marinheiros do barco, começam a rezar, cada um rezando para o seu Deus. E Yoná, ele em vez de rezar, ele desce para o fundo do barco e ele adormece. Ele vai lá dormir, imagina dormir no meio da turbulência no avião. No meio da tempestade, o barco de um lado para o outro, todo mundo rezando, e Yoná, ele desce, ele fica quieto, ele tenta fechar a boca o quanto ele conseguir, ele não quer falar uma palavra, ele tenta segurar ao máximo. Ele desce e quando vão vendo que está piorando a situação, tempestade cada vez pior, eles vão lá e acordam Yoná, perguntam o que está acontecendo, quem é você, por que você está dormindo, começa a rezar. Mesmo assim, Yoná fica quieto, não fala nada, até que realmente eles conseguem tirar de Yoná, eles perguntam quem é você, porque... Me conta, cada um tem seu Deus, cada um rezou pro seu Deus e não adiantou nada. Vamos ver quem é você, talvez é o seu Deus que está fazendo isso com a gente, eles eram idólatras. E Yoná fala, olha, realmente eu sei que isso é a minha causa, ele fala Ivri Anochi, tem uma música hoje em dia, Ivri Anochi, Veit Hashem Elokei Hashamayim Ani Oved. Eu sou Ivri, eu sou descendente de Avraham Avinu, eu sigo o Deus de Israel, e eu sei que isso está acontecendo por minha causa. Eu sei que eu que estou fugindo dele e eu sei que o que está acontecendo aqui fui eu que causei e vocês não adianta vocês rezarem para quem vocês quiserem rezar, o que vai acontecer depende de mim só, depende do que vai acontecer comigo. Então falei, Yoná, olha, eu estou disposto que vocês me joguem no mar agora, podem me jogar no mar, podem me jogar, assim que vocês me jogarem no mar, não se preocupem, vocês vão poder voltar para a terra e vocês vão sobreviver, não se preocupem comigo, eu me viro, eu decidi fugir, eu decidi ter a responsabilidade disso, a minha responsabilidade não de vocês, podem me jogar no mar. E mesmo assim eles não querem, são pessoas corretas aparentemente, eles tentam voltar pro porto, tentam sair do mar, mas não conseguem de um lado para o outro, e aí eles veem que realmente Yoná é o culpado disso, eles fazem vários sorteios. Fizeram mais de 100 sorteios e sempre caíam em Yoná, pelo culpado do sorteio. Depois eles decidem realmente jogar Yoná. Antes eles pedem desculpa para Deus, que eles estão jogando ele, que eles não queriam fazer isso, mas que eles não têm outra opção. E assim que eles jogam Yoná, o mar se acalma, a tormenta para, o barco continua a viajar tranquilo, sem problema nenhum. E a famosa história, Yoná, quando ele cai na água, vem um peixe e engole Yoná. Esse é o primeiro caminho, ok? Se era um tubarão, se era uma baleia, está escrito um dagadol, um peixe bem grande. É um peixe bem grande que engole ele. E depois, em um lugar está escrito dag, e logo depois está escrito dagá, no feminino. Um peixe masculino e feminino. Não sei se existe peixe e peixa, mas é um masculino e feminino. Porque no peixe tinha espaço, estava grande. Aí ele é passado para o peixe feminino, que tem os ovários, tem os peixinhos que estão para nascer, ficou mais apertado. A Hashem está provocando ele, esperando ele começar a rezar, esperando ele acordar e decidir fazer tchuvá. E aí, no Perek Bet do livro, aparece a Tefilá de Yoná. Agora, a Tefilá de Yoná é uma das tefilot mais estranhas que tem no Tanakh. Primeiro, porque ele não pede desculpa.
na tefilá inteira dele, ele não pede desculpa, e ele não muda de ideia. Ele não fala, tá bom, eu vou para Ninvé, eu peço desculpa, eu vou cumprir isso. No fim, ele fala alguma coisa parecida com isso, mas ele não fala, tá bom, eu realmente entendi que eu fiz errado, eu vou voltar atrás, eu vou para Ninvé. Ele não fala isso, ele fala, até o segundo ponto que é estranho, que é tudo na linguagem de passado. Você me salvou, você me tirou daqui, eu achei que eu não ia ter salvação, que eu ia morrer aqui, você me tirou, você me salvou. Mas ele ainda está dentro do peixe. A história está acontecendo ainda dentro do peixe. Tem mefarshim que falam que realmente a tefilá ele fez logo depois que ele saiu do peixe. Mas nos psukim, na continuação, parece que ele ainda estava lá dentro do peixe. Ele está rezando na linguagem de passado. Na linguagem de eu já fui salvo. Por que ele está rezando assim? Então tem alguns mefarshim, cada um explica de um jeito. Alguns dizem que ele foi salvo quando era pequeno. Então quando ele chegou nessa situação de dificuldade, ele lembrou da dificuldade que ele passou antes, que ele foi salvo. Então ele agradeceu pela salvação anterior. Mas é porque é justamente isso aqui. Agora ele vai rezar pelo que aconteceu antes, ele já deve ter rezado. Então um dos mefarshim explica que o que ele quer dizer aqui são dois pontos. O primeiro, que a salvação é a própria vontade dele de rezar. A vontade dele de se aproximar de Deus de novo, de estar rezando para ele, estar conectado com Hashem, isso é a própria salvação. O que acontece em volta, as dificuldades, para ele, isso daqui ele está disposto a sofrer, ele vai passar pelo que tiver que passar. Mas se ele sabe que ele está com a Kadosh Baruch Hu junto com ele não tem problema com isso. Contam que uma vez uma pessoa foi para o céu, e quando chegou lá em cima, falaram para ele, olha, deixa eu mostrar a sua vida. E quando ele foi vendo a vida dele, era um caminho que seguia por uma areia, numa praia, e ia seguindo o caminho dele. Ele via que sempre tinha duas pegadas. As pegadas dele e as pegadas de Deus que estavam acompanhando ele no caminho, no dia a dia. E ele percebia que quando chegava em partes difíceis do dia dele, de repente só tinham duas pegadas. As outras pegadas que estavam acompanhando ele sumiam. Ele viu que de repente, depois quando a vida melhorava, as duas voltavam, tinham duas pegadas dele e de Deus, e depois de novo, quando tinha algum problema, alguma dificuldade, ele estava lá sozinho. E ele chegou para Deus quando acabou o caminho e falou, o que acontece? Toda vez que eu tenho uma dificuldade, você me deixa sozinho? Por que você não me acompanha? Deus falou para ele, não, você entendeu errado. Quando você tem uma dificuldade, eu te peguei no colo. Quando você pegou uma dificuldade, as duas pegadas que você está vendo lá são as minhas, não são as suas. Então Yaná fala, olha, agora Deus está me ouvindo, eu estou rezando para ele, tá bom, veio o peixe, me engoliu, eu estou sofrendo aqui, não está fácil. Mas o fato de que eu estou ligado, eu estou conectado com ele, isso para mim já é a salvação. Independente do que vai acontecer ou que não. E o segundo ponto é que ele sabia que que a tefilá dele ia ser aceita. Ele reza no passado porque ele sabe que ele vai ser aceito. Ele sabe que se ele rezar de verdade, pedir tudo o que ele precisa e fazer tchuvá e pedir perdão, ele vai ser aceito. Então ele reza na linguagem de passado porque ele sabe que ele já está agradecendo agora pelo que ele vai ser salvo depois, porque ele tem certeza que isso vai acontecer. Mas de qualquer jeito ele reza aqui, ele pede para ser salvo e ele promete no fim ele fala, Vanim bekol todais bechalach, asher nadarte ashalema. O que eu prometi eu vou fazer. O que eu prometi fazer é uma linguagem um pouco genérica, pode ser que ele prometeu muita coisa, mas aparentemente ele fala, eu prometo voltar e cumprir o que você pediu para Ninvé, ir para essa cidade de Ninvé, de Ashur, e eu vou fazer o que você me pediu, eu vou cumprir isso, e aí realmente o peixe vem e cospe ele de novo para Eretz Israel, para Yabashá, ele volta para a terra. Agora, vi uma explicação interessante, a gente não encontra profetas que fizeram profecias para Goim. Tem profecias falando o que os goim vão fazer, o que não, dizendo o futuro, que vão atacar a Israel ou não, dependendo do povo. Mas uma profecia para ir para goim e mandar fazer com que eles façam tchuvá, geralmente essa não é a função do profeta. Os profetas são voltados para Israel. A gente não encontra uma profecia dessas. A dele é falar, ir para Ninvé e falar, olha, se vocês não fizerem tchuvá, a cidade vai ser destruída. A cidade de Ninvé era dos assírios, era um goim, não era um Yehudim. Por que justamente ele foi mandado para lá? Uma explicação interessante que eu vi uma vez, está escrito que depois que teve o dilúvio, construíram a famosa torre de Babel, Migdal Bavel. E tinha uma pessoa lá que não gostou dessa história, não quis participar, ele chamava Ashur. E ele fugiu, ele se separou, todo mundo estava lá construindo a torre, ele foi embora, e ele fundou a nação chamada Ashur, os assírios, que a capital deles era Ninvé. Então, já que lá atrás, já no começo, essa nação foi fundada por uma pessoa que falou, eu não quero fazer parte da Torre de Babel, eu não quero lutar contra Kadosh Baruch Hu, já que lá atrás tem uma ação boa, alguém começou isso de uma forma boa, então Hashem aqui protegeu eles também, foi cuidar deles um pouquinho melhor. Ninvé era a capital de Ashur, a capital da Assíria. Então já que lá atrás, na hora da fundação, teve alguma coisa boa aqui, teve um bom motivo, ele fundou fugindo das pessoas que estavam querendo lutar contra Kadosh Baruch Hu, então ele teve uns zhut a mais aqui, que fez com que um profeta fosse até lá, falar para eles fazerem tchuvá. Então aqui Ninvé, aqui Yoná realmente ele promete, olha, aparentemente eu vou
fazer o que você me pediu, eu vou para Ninvé e vou falar para eles fazerem Teshuvah. E aí começa o Perek Gimel, depois que ele foi jogado de volta na terra, e o Pasuk Gimel começa, Vahid var Hashem Yonah shenit lemor. Hashem de novo vem para Yonah e fala, vai para Ninvé e fala para eles a profecia que eu te mandei. Por que Hashem precisa falar de novo? Porque de novo ele precisa vir e mandar Yonah. Ele já mandou Yonah uma vez. Aparentemente Yonah chegou em Eretz Israel, mesmo assim ele não foi. Mesmo assim ele não quis ir. Hashem tem que vir de novo e falar, vai lá, você me prometeu, você falou que você vai, agora você tem que ir. Yonah ele não quer ir de jeito nenhum, mas aqui agora ele vê que ele não tem opção, ele não tem como sair dessa. E ele chega para Ninvé, e Ninvé é uma cidade grande, uma cidade que leva 3 dias para atravessar ela. Ranana se atravessa em 1h30, não? A Rusa se atravessa em 1 hora, talvez nem isso. Ninvé levava 3 dias para atravessar a cidade. Uma cidade com pelo menos 120 mil habitantes, uma cidade bem grande. Yonah, ele anda um dia, quer dizer, ele não passa pela cidade inteira avisando. O profeta geralmente ele saía por aí falando a profecia dele para todo mundo ficar sabendo, todo mundo ouvir. Não tinha kutzot de WhatsApp, não tinha como avisar todo mundo. O profeta tinha aqui de canto em canto avisando. Yonah, ele anda só um dia, anda um pouquinho, e ele fala a menor profecia do Tanakh, Od 40 yom veninve neipachet. Mais 40 dias e Ninvé vai ser transformada, destruída. A palavra Nepachet pode ser virada, destruída ou transformada. Então aqui é uma nevoá, uma profecia que depende deles. Se eles cumprirem o que o profeta espera deles, se eles voltarem atrás, então o transformada quer dizer, vão se transformar de pessoas ruins em pessoas boas. Mas se eles não fizerem, a cidade vai ser destruída. A palavra Nepachet tem 2 sentidos. Então a profecia vai acontecer de qualquer jeito, dependendo da pessoa, vai seguir um caminho diferente. Essa é a profecia dele, aparentemente ele falou uma vez isso, talvez um pouquinho mais, e aí ele sai. Ele vai para fora de Ninvé, ele vai para fora ali para o canto, ele senta no leste da cidade para ver o que vai acontecer. E a cidade, quando eu vi Yonah falando que a cidade vai ser destruída, todo mundo começa a fazer tchuvá, começam a chorar, a pedir perdão, e o rei manda todo mundo vestir roupas sacos, uma roupa mais simples, esses sacos de batata, assim, eles usavam esse tipo de roupa para mostrar que eles estão arrependidos, para pedir desculpas, e todo mundo começa a fazer jejum, não só as pessoas, as crianças, os animais também, eles não dão comida para os animais. E a tchuvá aqui de Ninvé é a primeira tchuvá que a gente encontra ela aqui nessa história, pelo menos. A primeira tchuvá, o primeiro grupo de pessoas que começa a pedir perdão, começa a pedir desculpas. Começa a tentar voltar atrás. Só que a Gemara diz que a tchuvá deles não foi exatamente boa. Não foi uma tchuvá de verdade. Por quê? Porque é isso que eles não deram comida para os animais, eles meio que estavam falando para Deus, olha, se você não proteger a gente, se você não fizer nada para salvar a gente não vai salvar os animais também. Eles estavam querendo forçar Deus a desculpar eles. E a tchuvá deles era só da boca para fora, o que eles tinham roubado, eles devolviam. Agora só o que eles devolviam, só o que todo mundo sabia que eles roubaram. Mas o que ninguém sabia, eles deixaram quieto. O Rabino falou isso Shabbat, o que as pessoas não sabiam que tinha sido roubado, tinha sido esquecido, isso eles não devolveram. Devolveram os roubos que eram conhecidos, todo mundo sabia. Quer dizer, eles fizeram coisas só exteriormente, o que realmente parecia errado eles consertavam, mas o que estava de errado por dentro, que era problemático, isso eles não consertaram, eles deixaram quieto e continuaram assim. E depois de 40 dias, o Yerushalmi diz que eles voltaram a pecar como eles pecavam antes. Quer dizer, não foi uma tchuvá de verdade. Não foi uma tchuvá realmente verdadeira, mas nesse momento, Hashem aceita essa tchuvá. Aceita a tchuvá de Ninvé, aceita o que eles tentam consertar e realmente a cidade não é destruída. E Yonah, agora vem o Perek Revi, o 4º Perek de Yonah, e aqui Yonah vai falar realmente o que está incomodando ele, por que ele não queria ir. Tem alguns mefarshim que falam por que ele não queria ir, qual era o problema dele. Um problema é que se ele fosse agora para Ashur, para Ninvé, e fizesse eles fazerem tchuvá, depois no futuro o Ashur ele vai guerrear contra o povo judeu, vai matar muitos Eudim, e Yonah não queria ser parte disso, não queria ser o responsável pelo que vai acontecer com o povo judeu mais para frente. Mas aqui no Tanakh está escrito uma coisa um pouquinho diferente. Yonah, quando ele vê que a cidade foi salva, ele fica mal. Vairá Elionar Agdolá, ele sentiu muito mal, ele não gostou disso que aconteceu. E ele fala para Hashem, olha, deixa eu te falar porque eu não quis, porque eu queria fugir para Tarshisha. Ele explica, ele foi porque falou, fala Yonah, eu sei que você, Deus, é piedoso. E que eles vão fazer tchuvá e você vai aceitar a tchuvá deles, e eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que você tivesse essa piedade, essa pena deles, que você aceitasse a tchuvá que eles fizeram. Eu sabia que isso ia acontecer, eu te conheço, eu não queria, eu acho que é errado. Acho que o que você fez não faz sentido, você não tinha que ter piedade deles. Certo? É Yonah falando com Deus.
Acho que você devia ter mudado, você devia ter feito as coisas de outra forma. Se você tivesse aconselhado comigo, eu te daria uns conselhos um pouquinho melhor. Não era para seguir dessa forma. Não concordei, por isso eu não queria fazer parte disso. E aí Hashem tenta explicar para ele por que realmente ele fez o que ele fez. E aí o Tanakh conta uma história um pouquinho não compreensível, depois a gente vai entender melhor. Mas o Tanakh conta que Yoná ele estava sentado do lado de Ninvé, ele fez para ele uma sukkah, um lugarzinho para ele sentar, e Hashem fez nascer uma árvore com plantas mais grossas, chamam Kikayon. Kikayon é uma árvore de mamona. Eu procurei ontem que alguém comentou o que é. O que é esse Kikayon? Shemen Ki, que é um óleo de ricino. Vem da árvore de mamona, que ela tem umas plantas um pouquinho maiores, mais largas, então fez muita sombra sobre Yoná, e isso foi durante o dia, estava muito quente, fez sombra sobre ele, e no dia seguinte, quando amanheceu, Hashem mandou um tolato, um verme que comeu as plantas, e secou o arbusto que tinha nascido em cima dele e ficou muito quente. Yoná estava passando muito calor, ele chegou a desmaiar, ele começa a falar: Deus, eu prefiro morrer do que sofrer o que eu estou sofrendo aqui com esse calor. E Hashem fala: por que você está sofrendo tanto? É tão importante para você esse kikayon, esse arbusto? Ele fala: sim, eu preciso dele. E Hashem fala: olha, você tem pena de uma árvorezinha que nasceu em um dia, no dia seguinte morreu porque te fez um pouco de sombra, e eu não vou ter pena de um povo inteiro, de 120 mil pessoas que moram em Ninvé? Você tem pena de uma plantinha que te fez um favor, uma coisinha pequena, e eu não vou ter pena de tantas pessoas, 120 mil pessoas e animais e todas essas criaturas? Do mesmo jeito que você tem pena da árvore, assim também eu tinha pena do povo que está lá. Agora, essa prova de Deus, esse argumento não faz muito sentido, porque Yoná não estava nem aí com o arbusto, ele queria a sombra. Ele não queria que a árvore vivesse para sempre, ele não se importava com a árvore, ele queria a sombra que tinha para ele. Então o que Ninvé ajuda a Deus? Teoricamente, do mesmo jeito que essa árvore ajudava Yoná a proteger ele, a cidade de Ninvé tem que ter algum sentido para Hashem, porque como funciona esse machal? Não é um machal que combina. O argumento de Hashem não tem a ver uma coisa com a outra. Yoná ele queria o arbusto para se proteger, e Hashem deixou Ninvé porque ele tinha piedade do povo, mas Yoná fala: de qualquer jeito, esse povo não merece a piedade. O arbusto, ele me serve para alguma coisa, ele me protegeu do calor, mas esse povo, eles não servem para nada, eles estão só fazendo pecados, eles no futuro também vão... Eram goim, faziam pecados, ninguém tem problema com goim, ok? Não tinha Eudim no meio, ninguém tem problema com goim, mas eram goim pecadores, esse era o problema. Obrigado. Obrigado. Então... Depois a gente vai tentar entender um pouquinho melhor esse machado. Agora, isso que fala Yoná, eu sabia que você ia proteger, você ia aceitar a chuva deles, e eu não estava de acordo com isso, eu não queria. Para mim não é nada aceitável esse tipo de chuva que eles fizeram, talvez porque a chuva é um pouquinho falsa, não é verdadeira, mas assim fala Yoná, eu não queria isso. Certo, essa é a história. Basicamente, a história de Yoná. Agora vamos tentar entender um pouquinho melhor por que a gente lê isso em Yom Kippur. Então, bom, tem aqui uma tchuvá, alguém pediu perdão, foi desculpado, mas tem várias histórias de tchuvá, tem histórias que Am Israel fez tchuvá. Seria melhor uma história que o povo judeu fez tchuvá, para a gente falar: olha, eles fizeram, a gente também vai fazer. Porque um povo em Ninvé fez tchuvá, a gente também vai fazer, não tem muito a ver com a gente. Agora, só antes de chegar na explicação mesmo, tem o Gra, ele tem uma explicação interessante para o livro de Yoná. Tem várias discussões, será que a pessoa pode viver dentro de um peixe, não pode viver? 3 dias ele ficou dentro do peixe, tem provas de pessoas que sim aconteceram, foram engolidas por uma baleia e saíram viva, mas o Gra, ele estraga todas essas histórias, ele fala que toda a história de Yoná é tudo um machado, é tudo uma historinha que não aconteceu de verdade, é uma historinha que vem representar a vinda da alma para esse mundo. Ele tira completamente do contexto a história, não tem nada a ver, não é uma prova, não é história, não é histórico, não é um fato que aconteceu, realmente é um machado, é uma historinha para demonstrar a vinda da pessoa para esse mundo. Assim ele explica o livro inteiro, deixa eu só trazer algumas partes aqui. Ele fala que Yoná é a Neshama, na verdade, é a alma da pessoa que vem para esse mundo. É chamado Yoná ben Amitai ben Aemet, ben a verdade. Assim também a Neshama é a filha de Akadosh Baruch Hu, que é o Deus verdadeiro. Então a Neshama vem para esse mundo para quê? O que Yoná veio fazer aqui? Ele veio falar para Ninvé, para eles consertarem os atos. E assim também a Neshama vem para esse mundo no corpo para tentar consertar o corpo, tentar elevar ele. Só que a Neshama acaba fugindo, igual Yoná, ele acaba seguindo por outro caminho. Em vez de fazer o que ele tem que fazer nesse mundo, a Neshama acaba saindo do caminho
caminho, em vez de ir para Ninvé e Yonah e falar para eles consertarem, para eles se transformarem em pessoas melhores, a Neshama acaba seguindo outros caminhos. Ela vai para Tarshish. Tarshish representa a riqueza. As pessoas antigamente não tinham dinheiro aqui, eles viajavam para outros países, para lugares longe, para trazer riquezas. Então a pessoa vai atrás da riqueza, ou ele vai para Yafo. O que é Yafo? É da palavra Yofi, de beleza. Então a pessoa vai atrás da beleza, vai atrás da riqueza, ou ele vai para o Yam, o mar. Pela linguagem da Kabbalah, que o Gra traz aqui, a água representa as ta'avot, as vontades, os desejos desse mundo. Então a pessoa acaba deixando de cumprir a função dele, que era ir para Ninvé e consertar esse mundo, consertar o corpo. Ele acaba seguindo a riqueza, a beleza, os desejos dele nesse mundo. E aí vem Midat Adin, vem o julgamento e na história ele vem em forma de tempestade e tenta matar a pessoa. Fala, olha, você foi mandado para esse mundo com alguma função, você não está cumprindo ela, acabou, vamos tirar você daqui. E a pessoa fica fraca, fica doente, é o barco de Yonah que vai começando a se destruir. Em algum momento a pessoa tenta fazer tchuvá, tenta pedir desculpas e ele não consegue fugir de onde ele estava preso. Ele é jogado no mar. Quando Yonah é jogado no mar, engolido pelo peixe, ele fica 3 dias no peixe. O Gra fala que esse é o que acontece quando a pessoa, quando ele morre. A Neshama fica presa 3 dias dentro do kever, dentro do túmulo dele. São 3 dias que ele fica lá, e lá ele reza para ser salvo, ele pede desculpas pelo que ele fez, ele lembra as coisas boas que ele sim fez, que ele merece alguma coisa. E aí a Neshama recebe o Gilgul Sheni, uma reencarnação, uma segunda chance de vir para esse mundo de novo e consertar o que ele deveria ter consertado. E assim Yonah é jogado de novo para a Terra, que ele representa, na verdade, a Neshama voltando para esse mundo, e aí realmente ele vê que ele não tem opção, ele tem que fazer isso, e ele em algum momento ele chega a consertar o que ele deveria ter feito. Isso é Yonah que vai, finalmente ele chega em Ninvé, e Ninvé sim realmente volta a fazer tchuvá, volta a consertar. Isso representa a Neshama, que em algum momento ela chega no nível dela, chega no que ela deveria ter feito nesse mundo, que é consertar o corpo. Quantas encarnações a pessoa tem que passar para isso, cada um é um, mas a história de Yonah, a história de Ninvé é justamente essa, e a gente lê em Yom Kippur, aparentemente, para falar, olha, vocês estão aqui de novo, vocês têm mais uma chance, não sei se a Neshama de cada um é nova ou não é nova, mas vocês têm mais uma chance, tenta consertar agora, começa de novo. Assim o Gra explica a história, que não é um fato histórico, não realmente aconteceu, é tudo uma chave. Ok? Sim. Ele viveu uns 300, 400 anos atrás. Ele tem alguns piroshim mais para o Tanakh, não é igual Rashi que tem na Torá inteira. Ele tem alguns piroshim, mas ele viveu uns 300, 400 anos atrás. Ele se baseia no Zohar, que é uma Torá mais de Kabbalah. Assim, ele deixa a história, perde a graça da história. A gente cresce achando que é a história, que foi engolido pelo peixe, aconteceu. O Gra, ele meio que estraga isso, mas é uma fábula, assim ele explica. Mas a maioria dos mefarshim seguem outro caminho, que realmente a história aconteceu, é um fato histórico. Agora vamos tentar entender o que Yonah, qual o problema de Yonah realmente, o que ele não gostou da Nevoah, e o que Hashem respondeu para ele, o que aconteceu aqui. Então, na criação do mundo, a gente é conhecido, está escrito Bereshit bara Elokim, que quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo chamado de Midat Adin e Midat Rachamim. O nome, Deus tem vários nomes, um deles é Elokim, e outro é o nome que a gente não fala ele, que são as letras de Yud, a letra Rei, a letra Vav e a letra Rei, de novo, Yud Kei Vav Kei. Essas vezes a gente fala geralmente, em vez de falar a própria palavra, o próprio nome, a gente traduz isso como Adonai, é o nome que a gente usa. Agora, cada um desses nomes representa um tipo diferente de revelação divina. Ou Midat Adin, que é o julgamento, que é uma coisa mais rígida, mais certo, mais preto no branco, sim, sim, não, não, não tem meio termo. E Midat Rachamim. Midat Rachamim é a piedade, é a pena que Hashem fala, olha, realmente eu sei que é difícil, não foi fácil, eu vou te dar mais um tempinho, tenta consertar, não vou te julgar agora, vou te dar mais um tempinho para ver o que acontece, ver se você consegue consertar. Então, no começo, quando Deus criou o mundo, a Hazar falam que ele queria criar um mundo Bemidat Adin. Ou seja, o mundo ia ser preto no branco. Você fez uma verá, você ia receber o castigo na hora. No momento, fez um pecado, vem o castigo na hora, sem pensar 2 vezes. Não, acho que já mesmo na criação já teve
teve que ser mudado isso. Ele viu que o mundo não ia conseguir viver dessa forma, a gente não consegue ver 100% certo, todo mundo erra aqui e ali. O Passuco fala que não tem um tzadik que viveu sem fazer nenhum pecado. Tem 3 ou 4, talvez, que aparecem por aí, mas na história inteira, todo mundo faz pecados, todo mundo erra, todo mundo acaba saindo do caminho, indo atrás de coisas ruins de vez em quando. Mas então Deus viu que o mundo não conseguiria se manter dessa forma, então ele colocou também Midat HaRachamim, que é a Midat de piedade. A Midat de entender que tem dificuldades, que a pessoa não consegue ser 100% certa, 100% perfeita. De vez em quando ele tem que lerachem, tem que ter piedade, dá um tempinho mais para a pessoa. Olha, eu sei que você errou, vou te dar a chance de consertar. Tem gente que tem personalidades, assim, tem pessoas que são mais rígidas, mais firmes, que não aceitam nenhum erro na educação, nos filhos ou de qualquer outra pessoa, são mais rígidas, e tem pessoas que são mais piedosas, entendem, tem mais empatia, entendem que a pessoa passou por uma dificuldade, que ele realmente não queria, mas ele não conseguiu se segurar, tem pessoas que são assim, e assim também foi na criação do mundo, ok? É mais fácil. É mais fácil de viver dessa forma. Então Hashem viu que o mundo não conseguia se manter só com Midat Adin, com a Midat de julgamento, de castigo, de dureza, rigidez, e sim, ele deu uma flexibilidade para o mundo. Falou, olha, tudo bem, você fez um pecado, eu vou te dar a chance de fazer tchuvá. A Gemara conta que perguntaram... O quê? A Gemara conta que perguntaram para a Chokhmah, para a sabedoria, o que acontece quando alguém fez um pecado. Falou, alguém que fez um pecado vai sofrer. Perguntaram para a profecia, o que acontece quando alguém fez um pecado. Alguém que fez um pecado, ele vai morrer por causa do pecado. Até que perguntaram para Hashem, falam, o que acontece quando alguém fez um pecado. Ele falou, faz tchuvá e vai ser perdoado. Quer dizer, a tchuvá, a capacidade de consertar, de mudar alguma coisa que você fez no passado, ela não é uma coisa compreensível no nosso mundo, no mundo físico. Porque se alguém mata uma pessoa, ele chega pro juiz e fala, olha, eu realmente estou arrependido, eu peço desculpas, eu não queria ter feito isso, ninguém vai falar, tá bom, então você pode ir embora. Você tem que ser castigado pelo que você fez. A capacidade de tchuvá, de poder mudar o passado, isso aqui é uma coisa que nem a sabedoria, nem a profecia conseguia entender, tinha que vir a Kadosh Baruch Hu próprio e falar, tem a chance de fazer tchuvá, você pode consertar o que aconteceu no passado. Então essas são as duas midot com as quais o mundo foi criado. Midat Adin e Midat HaRachamim. Midat Adin limita, fala, olha, isso pode, isso não pode, e Midat HaRachamim, ela dá uma flexibilidade, fala, olha, tudo bem, isso não pode, mas eu consigo entender que você fez uma coisa errada, vamos te dar uma chance de consertar. Essas são as duas midot com as quais o mundo foi criado. Tem na Gemara muitas discussões entre Beit Shammai e Beit Hillel. Eram duas escolas famosas na época da Gemara, que seguiam duas linhas, a linha de Hillel e a linha de Shammai. E eles basicamente tinham essas duas linhas. Shammai ele era mais capdan, ele era mais rígido, ele era mais firme. E Hillel ele era mais bonzinho, mais calminho, ele aceitava um pouquinho melhor. Então a Gemara conta sobre 3 pessoas que quiseram se converter para o judaísmo. E eles vieram para Shammai e para Hillel. Eles chegaram em Shammai, cada um pediu uma coisa diferente. Um falou, eu quero me converter com a condição de que você é Kohen Gadol. Eu quero ser o Kohen Gadol no Beit HaMikdash. E Shammai mandou ele embora, fechou a porta, falou, cai fora daqui, você não pode ser Kohen Gadol, vai embora. Quando ele veio para ele falou, tá bom, sem problema, vem, entra aí, vamos começar. Aí quando ele começou a fazer tchuvá, ele começou a se converter, ele viu que Kohen Gadol, se ele entra no Kodesh HaKodashim de forma errada, ele pode ser morto, ele falou, não, então eu não quero mais. Então ele aceitou a conversão e depois ele aceitou que ele não vai ser Kohen Gadol. Quando ele recebeu ele sabia que tá bom, agora é nesse nível, nessa situação que ele está, vamos aceitar ele do jeito que ele é. Depois, em algum momento, ele vai se consertar, vai entender que o que ele queria não faz sentido. Tem outras histórias, outro guer falou, olha, eu aceito, ele veio para chamar e falou, eu aceito com a condição de que eu vou aceitar só a Torá Shebichtav, só o Tanakh, a Torá escrita. A Torá oral eu não quero saber. E Shammai falou, como assim? A Torá escrita e a Torá oral são as duas uma coisa só, uma completa a outra, mandou o cara embora. Ele era mais rígido, não tem brincadeira. Ele foi para Hillel, falou, eu quero me converter com a condição de que eu vou aceitar só a Torá escrita. Falou, se quer só a Torá escrita, tá bom, sem problema, pode entrar. Entrou, começou a ensinar ele o quê? O Aleph Bet, começou a ensinar para ele as letras, ensinou o Aleph, ensinou o Bet, para poder começar a estudar. No dia seguinte, o cara voltou, ele falou, tá bom, deixa eu te continuar a ensinar o Aleph Bet. Só que ele começou a ensinar o contrário. O Taf ele chamou de Aleph,
o Shin ele chamou de Bet, ele mudou as letras. Aí ele falou, mas espera aí, ontem você me ensinou diferente. Ele falou, você acredita na minha tradição de que o Aleph é Aleph, o Bet é Bet? Então assim também, a Torá oral é a tradição que explica a Torá Shebertav, a Torá escrita. Então no mesmo jeito que você acreditou em mim que o Aleph é Aleph e o Bet é Bet, assim também você tem que acreditar em tudo, todas as explicações da Torá. E aí o cara realmente aceitou e um dia esses três Gerim, a Gemara fala que esses três Gerim se encontraram e falaram ainda bem que existe alguém como ele. Não tem só Shammai. Shammai ele seguia uma linha mais dura, mais rígida. O terceiro falou, eu quero receber a Torá al regel achad, sobre uma perna só. Me ensina a Torá inteira agora quando eu fico de um pé só. Aí ele falou, Shammai mandou ele embora, falou que a Torá inteira em um pé só não dá. E ele falou para ele, olha, toda a Torá é o que seu amigo não gosta, o que você não quer que façam com você, não faça com os outros. Isso é o principal da Torá, Havat Israel, gostar dos outros. O resto é só pirur, só explicações e vai estudar. E ele aceitou isso. Alguns mefarshim explicam o que é al-regel achad, o que é numa perna só. Ele quis dizer, eu quero cumprir a Torá inteira numa vida só. Não quero ter que vir várias encarnações para viver várias vidas. E Shammai falou, vai embora, não dá. Porque tem mitzvot que é só para Israel, tem mitzvot que é só para o Cohen, tem mitzvot que é só homens, só mulheres. Não dá para cumprir tudo de uma vez só. Então ele mandou ele embora. E ele falou para ele, olha, existe em Am Yisrael o que é chamado de Arvut, é uma responsabilidade entre um e outro. O povo judeu é o povo unido, então são todos responsáveis um pelo outro. Então você pode cumprir tudo em uma vida só. Como? Quando você cumpre uma parte, o outro Yehudi cumpre outra, e o terceiro Yehudi cumpre a parte dele, quando você ajuda os outros a cumprirem as partes dele, você não atrapalha ninguém, você apoia ele, você ajuda, então é como se todo mundo tivesse cumprido tudo junto. É igual o Shabbat em o Teilim, que dividem, cada um pega um pedacinho. Cada um pegou um pedacinho, mas junto, tá todo mundo unido, todo mundo junto, então é como se todo mundo tivesse feito tudo. Então assim falou ele, olha, pode ser que você não vai fazer tudo, mas na hora que você está unido com o povo inteiro e cada um faz a sua parte, então é considerado como se tivesse feito tudo junto. Essa é a história de Hillel e Shammai. De Midat Adin e Midat Rachamim. São as midot de julgamento, de rigidez e de flexibilidade, de Rachamim. Agora... Sim. Os três se encontraram, falaram, ainda bem que tem em Am Yisrael alguém como Hillel, não só Shammai. Falaram que ainda tem alguém que tem Rachamim, tem piedade, não só alguém que é retinho, branco no preto como Shammai. É uma pergunta não? Outra pergunta não? Não. Sim, só isso. Eu Então. achei curioso você pode perguntar. Sim, claro. Você falou assim, passando, rapidinho. Sim. Você falou só 3 dias, depois que a pessoa morre, porque a alma... São 3 dias no Kever, sim. Eu não entendo muito disso, mas assim... quando é outra encarnação, não sei quanto tempo leva. Então, o Gra fala que são 3 dias que a alma fica lá conectada com o Kever, depois ela vai ela segue em frente. Tem várias partes. Depois tem Geinom, tem Ganeden, sim. Tem o quê? Sim. O controle são de lugar. Cheguei aqui fervendo. Você tá em choque, né? 21, tá bom? 22. 22? Até dor de cabeça. Senti um pouco de frio, não? Ninguém falou nada. Certo, agora, na verdade são 10h45, a gente não acabou, então se alguém precisa ir, fica à vontade. Então, agora, quem é Yoná? Qual é a história de Yoná? A gente encontra no Tanakh algumas pessoas que eles eram mais canaim, eles eram mais fanáticos, mais intensos, eles não aceitavam erros. O primeiro que aparece é Pinchas. Mas a história de Pinchas? Pinchas ele via na época do deserto, quando o homem estava no deserto, e quando ele viu um dos líderes de uma das tribos, que ele pegou uma mulher não judia para casar com ela, ele foi lá e matou os dois. E aí todo mundo começou a falar, quem é você? Você é o filho de... Ele era neto de Aaron Cohen, mas ele não era alguém importante. Você foi e matou um dos líderes de Am Yisrael, um dos líderes das tribos. Mas Pinchas não queria saber, ele não estava nem aí. Ele sabia que isso era errado, ele foi lá e matou ele. Falou, olha, está errado, não pode, eu vou lá e mato. E assim é a Halachá, que alguém que causa com uma goiá, está escrito que o Beidi não faz nada,
mas Kanaim Pogimbo, alguém que ele é fanático, ele sente que isso daqui está errado, isso realmente incomoda ele, não porque ele tem alguma coisa contra o cara, certo? Realmente ele não tem nada contra a pessoa, mas quando esse ato incomoda muito ele, ele tem o direito de ir e fazer o que for. Hoje em dia não, hoje em dia a gente não tem pessoas nesse sentido. Geralmente é alguém que fica muito bravo com alguém que está fazendo uma verá, tem algum outro ponto aqui. Ele está bravo porque ele não gosta da pessoa, não gosta do estilo da pessoa. Nem sempre é a verá que incomoda a pessoa. Mas Pinchas é alguém que qualquer verá, qualquer erro incomodava ele. Por isso ele foi lá e fez o que ele fez. Ele matou essa Zimri, ele era um dos líderes do povo judeu. Esse era Pinchas. E o próximo que aparece, que tem essa forma, tem essa força, é Elial. Por isso se diz que Elial ele é Gilgul de Pinchas, ele é uma das reencarnações de Pinchas. Eles tinham a mesma Neshama, a mesma alma, eles tinham a mesma forma de vida. Elial também, geralmente todos os profetas, eles vêm, tentam fazer o povo fazer tshuva, ajudar eles. Elial Navi, ele segue outro caminho. Elial Navi, ele fala, vocês não querem cumprir? Tá bom, não vai ter chuva. Castigo, na hora. Fala, não vai ter chuva, passa alguns anos sem chuva em Eretz Israel inteira. Eliyahu Hanavi, ele se esconde, ninguém sabe onde ele está. Ele fala, olha, só vai ter chuva quando eu decidir que vai ter chuva. Ele não tem a piedade, a pena de vamos tentar ajudar, tentar consertar, ele vai direto para o castigo. Direto, não quero saber, não vai ter chuva até que vocês consertem tudo isso. E nessa época que ele estava escondido, ele se escondeu na casa de uma mulher chamada Isha Tzarfatit. Uma mulher não é francesa no caso, é uma mulher que vivia no norte de Eretz Israel, e essa mulher, ela era muito pobre, não tinha dinheiro para nada, e ela fala para ele, olha, a única coisa que eu tenho, eu dividiria com você, mas eu tenho um potinho de óleo, um pedacinho de pão, é só o que sobrou para mim, eu não tenho mais nada. E ele fala para ela, olha, não se preocupa, vai para todos os vizinhos, pede potes de óleo para você e traz aqui para casa. E ela realmente vai, pede para todos os vizinhos, todos os potes que ela consegue, com todo mundo que ela conhecia. Ela traz para casa e Eliyahu Hanavi faz um nes para ela, faz um milagre, de que ele pegava esse potinho de óleo que ela tinha ainda, ele virava, e assim ele encheu todos os barris, todos os potes de óleo que ela achou. E aí ela foi, vendeu todo esse óleo e teve muito dinheiro. Agora, Eliyahu Hanavi fez esse milagre para ela, então ela já tinha uma ligação com ele, e quando o filho dela ficou doente, estava quase morrendo, ela foi para Eliyahu Hanavi e falou, olha, é sua culpa que meu filho estava morrendo. Por quê? Porque você era uma pessoa tzadik, uma pessoa especial. Quando a gente estava vendo nosso dia a dia, todo mundo na cidade era mais ou menos, a gente também era mais ou menos, então ninguém era castigado por Hashem. Mas quando você apareceu na nossa casa, e Hashem fala, tem Eliyahu Hanavi e tem eles, olha o nível que eles estão, então ela falou, por sua causa Deus quis castigar a gente, agora meu filho está morrendo. E aí Eliyahu Hanavi vai até lá, ele ressuscita o filho dela. O filho dela fala, Yerushalmi era Yonah. Yonah é o descendente espiritual de Eliyahu Hanavi. Yonah ele segue o caminho de Eliyahu Hanavi e fala, olha, o que é errado, eu não quero nem saber. E no caso, o que é errado? O que Deus está pedindo de mim? No caso, Yonah fala, Ninvé, eles estão fazendo errado, eles estão fazendo Hataim, eles têm que ser destruídos, eu não quero nem saber, eu não vou falar para eles fazerem Teshuvah, porque eles merecem o que está acontecendo. Esse é Yonah, ele é descendente espiritual, né? Não, descendente, não é filho de Eliyahu Hanavi, mas é o descendente dele. O espírito de Eliyahu Hanavi está nele. O Tanakh, quando Eliyahu Hanavi reviveu ele passou um pouco do espírito dele para essa criança que vai vir a ser Yonah. Yonah, ele segue o caminho de Eliyahu, ele é canaí, ele é intenso, ele é fanático, ele fala, não tem, errado é errado, eles merecem o castigo, eles vão ser castigados. E é isso que ele vem e fala no fim do Tanakh. Ele fala para Hashem, olha, eu sei que ele Rehum, deixa eu só pegar o passuco. Ele fala aqui o que a gente fala bastante em Yom Kippur, são as Yud Gimel Midot. Hashem, Emed, Rehum, Vechanun, Erech Apayim. Isso é uma parte da Tefilá que a gente fala muito elas, que o Midrash conta de onde veio essa Tefilá. Ele conta que uma vez Moshe Rabbeinu ele subiu no céu, quando ele estava com a Kadosh Baruch Hu, e ele viu que Hashem estava escrevendo Hashem, Ked, Rehum, Vechanun, essa Tefilá que a gente faz. Ele próprio estava escrevendo. Moshe Rabbeinu perguntou, o que é essa Tefilá que você está fazendo aí? O que você está escrevendo? Falou, olha, essa é uma Tefilá especial, que quando você vê que o povo judeu está pecando, vai ter algum castigo, você fala essa Tefilá, você se cobre com talit, você faz essa Tefilá, e eu vou perdoar o que for. Uma tefilá especial escrita por Hashem próprio, que deu para Moshe Rabbeinu, falou, essa tefilá ela serve para tudo. Na hora de dificuldade, quando o povo fez o Cheta Egel, ou quando vieram os meraglimos, os espiões, e o povo pecou, não quis entrar nesse Israel, Moshe Rabbeinu usa justamente essa tefilá que Hashem deu para ele. Agora Yonah, quando ele vai falar a tefilá, ele para lá no meio. Ele fala que Adati,
que ata kel rachum vechanun erech apayim verav chesed, ele para, ele não continua. Qual é a próxima palavra? A próxima palavra é veemet, e verdadeiro. Yoná está querendo dizer, olha, você é piedoso, você não dá o castigo na hora, e não fala que ele é verdadeiro. Ou seja, Yoná fala que o que você está fazendo está errado, não é verdade. A verdade é o din, é o julgamento, que quem peca tem que ser castigado. E o que você está fazendo não é verdade. Ele não quis falar isso, mas ele omitiu a palavra verdade das 13 midot, ele omitiu essa palavra. Moshe Rabbeinu, quando os espiões voltam e falam mal de Eretz Israel, o povo chora e não querem entrar, que Moshe Rabbeinu também usa essas midot, ele também pula algumas. Uma das que ele pula é Notzer Chesed La'alafim, que Hashem guarda a bondade para as próximas gerações. O que significa isso? A gente teve os avós, Avraham, Yitzhak, Yaakov, que fizeram boas coisas, mitzvot, e seguiram o caminho de Hashem, então Hashem guarda a bondade que eles fizeram, os huyot deles, para os filhos, para os netos, para todas as gerações. E Moshe Rabbeinu fala, não posso fazer essa tefilá, porque eles se esforçaram tanto para ter Eretz Israel, para vir para cá, para merecer a terra, e o povo não quer, então eles, de certa forma, não são a continuação. Eu não posso rezar pelos rudos dos avós para eles, porque eles estão seguindo outro caminho. Então aqui também Yoná fala, olha, eu não vou falar o emet, porque o que está acontecendo aqui é mentira, não é verdade. Yoná está incomodado, ele fala que quando ele vê um pecado, ele não consegue aceitar isso. Ele é igual Pinchas, igual Elial. Tem uma Gemara que fala, a Gemara fala, o Midrash fala o seguinte, no Olam Hazé, quando a pessoa vai pegar um figo, vai colher uma fruta, não acontece nada, a fruta não fala, o figo não fala nada, não tem problema. Latid lavó, se a pessoa for colher uma fruta em Shabbat, o figo vai começar a gritar, Shabbat é hoje, o que você está me colhendo? Certo? O Olam Hazé, mesmo o mundo material, esse mundo no qual a gente está, eles sentem o pecado, ele sente as coisas erradas. A gente não vê, a gente acaba fazendo Hilul Shabbat, ou comendo não kasher, ou qualquer coisa, a gente não sente mal por isso. Mas o Navi, ele está num nível que ele já consegue sentir. Então, quando ele vê um pecado, ele não vê se está alguém fazendo uma coisa errada. Ele sente, isso incomoda ele sente que essa pessoa está destruindo, está atrapalhando o mundo. Então, essa pessoa realmente tem que ser castigada. E esse é Yoná, ele não consegue aguentar isso. Então, ele vira para Hashem e fala, olha, não quero saber, Nínive tem que ser destruído. Eles estão piorando, eles estão estragando o mundo, eles têm que ser destruídos, não pode. Isso é inaceitável. E Hashem vem e fala para ele o seguinte, olha, realmente eu entendo. Eu não estou falando que eu vou deixar, não estou falando que ninguém vai ser castigado. O que eu estou falando aqui para você, Yoná, é que o castigo não precisa vir na hora. Pode ser que agora eles estão mal, a situação deles é ruim, não é correto, eles têm que ser destruídos, eles merecem, pode ser que eles merecem. Tanto é que eu falei para você ir até lá e mandar eles consertarem os pecados. Eu sei que eles merecem, mas eu vou dar uma chance, eu vou dar um tempinho a mais para ele consertar. E agora a gente volta para o mashal do Kikayon, da árvore com Yoná. A árvore, qual era o mashal, qual era o argumento de Hashem? Ele falou para mim, olha, é tão importante para você esse arbusto que ele nasceu em um dia, morreu no dia seguinte, que você está com pena dele. Você tem pena dele, eu não vou ter pena de Nínive, de mais de 121 pessoas, eu não vou ter pena deles, porque você pode ter pena do arbusto e eu não posso ter pena de todo esse povo. Agora, esse argumento não fazia sentido, porque Yoná não está nem aí com a planta, ele está se preocupando com ele próprio. Ele quer a sombra, ele não quer que a planta viva para sempre. Então a ideia aqui é o seguinte, é o que o Ravam me explicou ontem à noite. A ideia é o seguinte, ele está falando para Yoná, olha, essa planta, ela tem valor ou não tem valor? Ela serve para alguma coisa ou não? Yoná fala, olha, se eu não tivesse aqui, essa planta viveu, morreu, não faz sentido, não tem significado para mim. Mas agora que eu estou aqui, essa planta está me cobrindo, está fazendo uma sombra para mim, ela tem algum valor, para mim ela é significativa. Hashem fala, olha, você olha para Nínive, você vê só pecado, você vê só coisas ruins, você vê só problemas. Você está vendo isso, você nesse mundo, você está vendo só os problemas. Eu sei que de Nínive pode sair alguma coisa boa. Pode ser que agora não tem sentido, não tem valor, do seu ponto de vista. Do meu ponto de vista, mesmo Nínive, mesmo essas pessoas que estão numa situação triste, numa situação horrível, deles pode sair alguma coisa. Eu sei que o futuro deles não é esse, o futuro deles pode ser melhor. É isso que Hashem fala para Yoná. E talvez por isso a gente lê justamente essa Haftarah em Yom Kippur. Ou pelo fato de que a gente pede para Hashem, olha, você aceitou a Teshuvah de Nínive, que era mais ou menos aceita a nossa, mesmo que a nossa também não é muito boa. Ou a gente vem falar, olha Hashem, você falou para Yoná o seguinte, você falou que realmente a pessoa não está no nível bom, ele não está o que era esperado dele, ele podia ser melhor. É verdade, mas mesmo assim você falou para Yoná que a gente espera um pouquinho, a gente dá mais um tempo para ele, dá mais um ano, dá mais um tempinho para ele
poder melhorar, para ele poder consertar. A gente vem pedir para Hashem, olha, do mesmo jeito que você ouviu a Tchuvá de Ninvé, e você viu que neles tinha alguma coisa boa, mesmo que isso não está revelado ainda, mesmo que eles já não colocaram isso na prática, mas eles têm a capacidade, têm o potencial dentro deles, a gente pede para Hashem exatamente a mesma coisa. Aceita a nossa Tchuvá, pode ser que não é melhor, pode ser que a gente continue com problemas, com dificuldades, a gente não consertou tudo ainda, tem muito o que consertar, mas aceita a nossa Tchuvá agora, acreditando que a gente tem um potencial, que lá para frente a gente pode realmente, seja mais um ano, mais 2, 3, mais 10, mais 15 anos, tem muita coisa para consertar, tem muito tempo para isso. Então a gente pede para ele aceitar, mesmo que não é perfeito, mesmo que não é tudo o que ele esperava, para deixar um pouquinho a mais, dar um tempinho a mais para a gente, igual ele deu um tempinho a mais para Ninvé. Então possivelmente por isso a gente lê justamente a Haftarah de Yoná em Yom Kippur. Então, até aqui.